Olá, meus queridos amigos. Vamos falar um pouquinho sobre água e depressão e ansiedade e transtornos, relacionados a esse aspecto emocional. Hoje a gente vai falar nesse vídeo justamente sobre como que a água pode interferir, a qualidade da água que você usa, o processo de intoxicação e de desintoxicação, vamos pensar assim, tá? Como que tudo isso acontece dentro de você, por que você deve ter uma atenção especial com a quantidade e a qualidade de água que você usa. Você que gosta desses vídeos, por favor, se inscreva no canal, divulgue, coloque aí nas suas redes sociais para que a gente possa alcançar, chegar mais longe. Também o seu like é importante, você que está gostando desse material que a gente coloca aqui. Também você pode colocar nos comentários aí as suas perguntas, se você toma ou não água, de onde você é, tudo isso eu posso te responder na sequência. Então vamos começar falando sobre a água. Então, a água é muito importante, a água é um constituinte essencial, a maior quantidade do nosso corpo é de água e a falta dela faz com que venhamos a desenvolver uma série de processos fisiológicos degenerativos no nosso organismo. Ou seja, muitas doenças que você já teve e que você tem são provocadas pela falta de água. A água é de suma importância para o bom funcionamento das células, para o teu sistema imunológico e, claro, para o bom funcionamento do seu cérebro, das suas emoções, da sua qualidade de vida, da sua energia para viver, do funcionamento das suas células, das mitocôndrias, de todo o trabalho. A água faz parte da nutrição e da excreção desses materiais que existem dentro da célula. Então, qual que é a quantidade de água que eu devo utilizar? Como eu devo utilizar essa água? Eu devo usar água morna? Eu devo usar água gelada? Eu devo usar água na temperatura ambiente? Como é que eu faço com tudo isso? Vamos nós. Em primeiro lugar, existe uma quantidade ideal de água para você tomar. Essa quantidade é uma quantidade mínima para que o seu corpo esteja hidratado. Eu não vou me ater a esses detalhes, mas em média aí uns 2 litros, 2,5 litros é o que se pensa para uma pessoa adulta ingerir de água por dia. Quais os horários, Davidson, que eu devo ingerir essa água? O ideal é que você faça isso de forma distribuída para manter o seu corpo hidratado e, consequentemente, saudável. Quero lembrar você que a falta de água pode provocar transtornos de ansiedade, a falta de água pode provocar uma irritabilidade muito grande, a falta de água vai interferir no funcionamento intestinal, a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Ali nós temos uma produção, cerca de 80% da serotonina, que nos dá alegria e equilíbrio emocional, vem do intestino. Consequentemente, nós estamos falando aí do nosso segundo cérebro, que não consegue funcionar direito com pouca água. Então, meus queridos, vamos nós. Pensando aí em 2 litros, 2,5 litros, eu estou falando de água, eu não estou falando de refrigerante, eu não estou falando de chá, eu não estou falando de suco, eu estou falando de água. É muito importante. Tem pessoas, não, mas daí eu preciso de um suco. Não precisa, precisa de água. Vá mexendo nesta matemática para você aprender a desintoxicar o teu corpo. Eu vou repetir, boa parte dos problemas que você carrega hoje são por falta de água. No meio do estresse, da falta de tempo. É importante ter aquele hábito de carregar a nossa garrafinha para um lado e para o outro, carrega dentro do carro, carrega no teu trabalho, deixa ela sempre à mão. E outra, não é preciso sentir sede para tomar água. Aprenda isso também, por favor. Por quê? Quando você sente sede, o teu corpo já está desidratado. É importante que você tome água antes de sentir sede e que faça isso de uma forma metódica o dia inteiro. Ok, Davidson, aquela água morna em jejum, aquilo funciona? Tem gente que usa água morna com limão. Claro que funciona. Por que que funciona? Em jejum, tudo vai receber uma absorção melhor. O limão tem propriedades que eu não vou me ater nesse vídeo agora, senão ficaria muito longo, mas ele tem propriedades antioxidantes, né? Então você tem ali a vitamina C, você tem uma série de propriedades que o limão vai ajudar sim. E na água morna, o processo de desintoxicação se torna ainda mais profundo. Davidson, por que eu preciso me desintoxicar? Porque nós vivemos num ambiente completamente tóxico, infelizmente, né? Existe a poluição atmosférica, nós temos aí os agrotóxicos, nós temos uma alimentação infelizmente muito pobre, temos as toxinas emocionais. Como assim? Toda vez que você fica nervoso, irritado, estressado, você produz no teu corpo toxinas que te envenenam e que causam uma série de enfermidades.
Então, o fato de você fazer essa desintoxicação ou detoxificação, como você queira falar, vai auxiliar bastante. E veja, estamos falando de água, que é algo relativamente barato, em alguns casos de graça, né? Hoje em dia não tem mais nada de graça, mas é possível você fazer esse processo. Então, vamos mais adiante. Vamos falar da quantidade e onde você deve tomar água. É importante que você faça um intervalo aí de tomar água uma meia hora antes das refeições e 2 horas depois das refeições. Tomar água junto com as refeições não é uma ideia boa, porque vai diluir as enzimas e isso, em função do tempo, vai te trazer problemas gástricos e intestinais. A gente precisa ter uma boa digestão do alimento e uma boa assimilação desse alimento. Mas isso interfere nos casos de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico e questões do gênero? Sim, com toda certeza. Por quê? Porque existem vitaminas que podem ser absorvidas através dos nossos alimentos, existem minerais, existem proteínas que vão fazer com que você tenha esta estabilidade emocional, mental. E o inverso é verdadeiro. Ou seja, se você não tem essa digestão e essa assimilação adequada, você vai apresentar problemas dessa natureza. Davidson, mas o problema que eu tenho de depressão, de ansiedade, não vem de um conteúdo recalcado, ou seja, de um trauma acontecido lá na infância, na adolescência? Com certeza, meu querido. Mas esta falta de água vai fazer com que haja um agravamento do quadro. Então é muito mais fácil tratar um paciente hidratado do que tratar um paciente desidratado. Ele vai ter uma resposta a todas as técnicas psicanalíticas muito mais rápida do que a resposta que aconteceria com o paciente desidratado. Inclusive é muito fácil a gente medir desidratação e hidratação de pacientes com bioimpedância. A bioimpedância é um choquinho, é um equipamento que ele vai lendo, né, a concentração de água no seu corpo, a concentração de gordura, a massa óssea, tá? E toda essa questão ele vai fazendo essa leitura de uma forma muito fácil, muito simples, e neste processo aí a gente consegue analisar no paciente se ele está desidratado ou não e o quanto ele precisa se hidratar. Bem, eu falei para vocês da quantidade de água, ali 2,5 litros, você pode investigar melhor de acordo com o teu peso, qual que é a quantidade ideal. Existe uma quantidade para hidratação, existe uma quantidade para desintoxicar, ou seja, se você quer manter o teu corpo hidratado, precisa de um volume X lá, vamos pensar em 2,5 litros. Se você precisa desintoxicar o seu corpo, você vai precisar de mais água. Então você que fuma precisa de mais água, você que se estressa demais precisa de mais água, você que já tem um fígado que está intoxicado, um rim que já está sofrendo um pouco, você que tem cólicas, crises renais, você que tem problemas hepáticos, precisa de muito mais água, ok? Tá, Davidson, a água ionizada é melhor? Com toda certeza. Quando você pensa na água morna de manhã, ela sofre uma ionização pelo aquecimento. E uma água morna, ela tem uma capacidade de limpar melhor o seu organismo. É mais ou menos quando você lava a louça. Uma louça de gorduras, por exemplo, quando você lava essa louça com água fria, com água gelada, ou com água morna ou com água quente. Você percebe total diferença quando ela vai dissolver, quando ela vai lixiviar, quando ela vai lavar aqueles pratos lá. A mesma coisa acontece no nosso organismo. Agora, existem aparelhos que ionizam a água, existem garrafas que ionizam a água, existem aparelhos que você coloca dentro do seu filtro para poder ionizar a água. Isso vai fazer com que haja um processo detox. A água ionizada, entre as moléculas, ela fica num espaço maior. Isso faz com que haja um processo de solubilização melhor. Vai melhorar a função renal, vai melhorar a função hepática, vai melhorar a digestibilidade e assim por diante. Tá, Davidson, e a água que eu tomo? Nós falamos de quantidade, nós falamos de intervalo, nós falamos de quando, agora a gente precisa falar da qualidade da água. É importante a gente ressaltar que a água da companhia de águas, ela recebe um tratamento para que haja uma deposição daquela sujeira que vem do rio ou que vem dos locais onde ela é captada, e para isso ela precisa geralmente usar sulfato de alumínio. Então esse sulfato de alumínio é colocado na água para que haja essa precipitação da sujeira lá no tratamento da água. Esse alumínio, nós sabemos que o alumínio ele causa danos às mitocôndrias, que a pessoa fica cansada, fica esgotada, existem processos depressivos, existem questões de ansiedade provocadas pelo alumínio. O alumínio é tóxico para o nosso organismo. Sabemos isso também do desodorante com alumínio.
Inclusive tem pronunciamento da Sociedade Brasileira de Oncologia a esse respeito, tá? Então vamos nós, sabemos, tem pesquisas científicas que esse alumínio é bastante prejudicial. Por isso, além de você tomar uma água sem alumínio, é importante que você use desodorante sem alumínio, né? Cosméticos sem alumínio e pare de utilizar panelas de alumínio, que tudo isso vai te intoxicar. A gente está falando de desintoxicação, temos que pensar também no intox, porque não se intoxicar. Então vamos nós. Falamos ali, estamos falando sobre a qualidade da água. Essa qualidade da água, a água da companhia de águas normalmente tem flúor também, outro agente bastante tóxico. Sabe-se que o flúor compete com o iodo e acaba alterando o bom funcionamento da glândula tireoide. Muitas pessoas têm problemas na glândula tireoide provocado pelo flúor. O flúor contido nas panelas antiaderentes, o flúor contido na pasta de dente, o flúor contido na água da companhia de águas, ok? Tá, Davidson, então eu vou usar água mineral. Cuidado um pouco com a água mineral, porque a água mineral está dentro de um frasco plástico e nós sabemos que aquele frasco plástico tem fitalato e esse fitalato vai trazer problemas para você também. Tá, mas então que água que eu tomo? Você pode utilizar seja água mineral ou outras águas, ou como você pense na qualidade da água, que isso vai fazer muita diferença, afinal de contas, a maior constituição do teu corpo é de água, tá? Então pense nisso, a gente pode conversar mais a respeito em outros vídeos, escreva aí embaixo que você quer maiores informações, a gente produz outro vídeo a esse respeito. A importância aqui é a gente falar para você um pouco mais sobre essa água. O que mais em relação à qualidade desta água a gente pode falar? Bem, meus queridos, existem águas daí com contaminantes mais graves, tem águas contaminadas com mercúrio, com chumbo, aí nós estamos falando de questões mais graves ainda, mas preste atenção na qualidade, na quantidade, no intervalo e na forma como você utiliza esta água, que isso pode fazer total diferença no seu tratamento aqui no consultório. A gente pode conseguir avançar muito mais se você utilizasse de uma água de qualidade. Deve ser a temperatura que você falou, fala a respeito de água gelada. Por exemplo, a água gelada, ela vai ter o papel inverso, né? Em relação a limpar o seu organismo. Tá, mas o corpo não aquece? Aquece, gasta bastante energia para fazer isso. Então ele precisa de muita energia. Então a água gelada nunca foi indicada para o uso humano. Aquelas pessoas que gostam de água muito gelada, água com gelo, querem se refrescar através da água gelada, isso acaba trazendo algumas questões não interessantes para o nosso organismo. O ideal é a água à temperatura ambiente e a água quente, as sopas, os caldos, né? Tudo isso daí vai te trazer benefícios também no aquecimento do corpo e no processo de desintoxicação. Eu acho que a gente falou aí bastante sobre água e depressão e ansiedade e como você pode melhorar muito a sua vida apenas ingerindo água em quantidade ideal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Você que gostou, dê o seu like, por favor, se inscreva no canal, divulgue, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa chegar mais longe. Você que quer mais vídeos a esse respeito, escreva aí embaixo nos comentários o que você quer que a gente traga aqui de material para o canal. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!